Olá, irmãos e irmãs da PIB de Mesquita. Estamos aqui para mais um EBD online, desta feita a lição 13, encerrando então esse trimestre que foi um pouquinho mais longo, um pouquinho diferente, onde nós começamos em aulas presenciais e acabamos em aulas na internet por conta da pandemia, mas nunca longe no coração como corpo de Cristo ali em Mesquita. Nós agradecemos a Deus porque a palavra dele é viva e tudo que temos passado, ele já tem nos confiado e nos colocado na sua palavra. E é por isso que esse tema da lição, crescimento espiritual, um alvo permanente, é tão importante para os nossos dias. Como o crente precisa manter firme, aceso, o desejo de crescer espiritualmente, fazer disso um alvo. Tô lembrando agora daquela música, nada vai me deter, meu alvo é Cristo. É isso mesmo, nosso alvo tem que ser conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mesmo disse, irmãos meus, no Senhor, não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Está lá em Filipenses 3:1. Irmãos, nós podemos falar do mesmo assunto, do mesmo texto, das mesmas lições várias vezes. Mas como o apóstolo Paulo, eu quero reiterar, ratificar, na verdade, o que ele está dizendo aqui, porque não há aborrecimento nenhum em repetirmos. É interessante quando a gente trabalha com criança, porque quanto menor a criança, mais ela quer que a gente repita. Repita a música, repita a história. E muitas vezes, quantas vezes nós já escutamos falar sobre determinada passagem, sobre determinado tema dos nossos assuntos teológicos, mas como nós precisamos revisitar, como nós precisamos meditar, nos aprofundar nesse tema. E é por isso que crescimento espiritual é um tema que tem que estar sempre visitando a nossa mente. Nunca deve sair da nossa mente esse alvo permanente de perseguir esse crescimento. Em primeiro lugar, nós devemos perseguir o crescimento espiritual pelo poder da palavra. Hoje nós temos a palavra de uma maneira tão facilitada, nós podemos acessar a palavra no nosso celular, nós podemos ler, nós temos várias versões, e a ênfase da carta, então, de 2 Pedro 3, vai dizer para os cristãos se despertarem a respeito das promessas, a respeito das escrituras. Ele fala da necessidade dos irmãos se lembrarem das palavras anunciadas pelos profetas, de verem o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que todas elas se cumpriram. E por que duvidarmos de que Deus está no controle, de que Deus continua cumprindo suas promessas? O apóstolo Pedro queria relembrar aos cristãos desde a criação. Vejam que ele revisita os temas e fala, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Em consonância com Salmos 33:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Irmãos, Hebreus 1, de 1 a 3 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, por quem fez também o mundo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que nos alicerçar pelo poder da palavra. Esse livro santo, a Sagrada Escritura, que não envelhece, que está à nossa disposição. Nós hoje temos Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente. Por que não nos apegarmos à palavra, meditarmos na palavra? Irmãos, ouvimos as mensagens dominicais, o culto de oração, as devocionais do manancial, são muito importantes. Mas nada substitui a sua comunhão com Deus e o seu estudo da palavra. Para você crescer, então, espiritualmente, é necessário crescer pelo poder da palavra. Em segundo lugar, nós também
vemos que o crescimento espiritual confronta os incrédulos. Eu tenho certeza que se nós dessemos oportunidade a cada um de contar uma experiência, desde os pequenininhos até o mais antigo, o irmão mais idoso da nossa igreja, com certeza nós teríamos muitos testemunhos de irmãos que sofreram perseguições, chacotas, escárnios, zombarias por causa do Evangelho. Mas nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, não é? Para a salvação de todo aquele que crê. Eles diziam: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3 e 4. A orientação e a advertência do apóstolo Pedro era para que seus líderes, seus leitores e ouvintes estivessem alertas e vigilantes contra os escarnecedores. O que você faz diante dos escarnecedores? Daqueles que fazem bullying com você porque você é crente, daqueles que escarneiam, que fazem chacota, que riem quando você sai com a Bíblia, que riem da sua conduta quando você diz que não quer ir a determinado lugar, não quer fazer determinada coisa, não quer beber, não quer fumar, que você quer ter uma vida íntegra, que você quer dar uma palavra de bênção para alguém e recebe de volta uma chacota, uma ironia. Irmãos, isso tudo já está predito na palavra, previsto na palavra, mas a orientação do apóstolo Pedro, a advertência do apóstolo Pedro é que nós estivéssemos alertas e vigilantes contra os escarnecedores e contra aqueles que dão também ou trazem também a nós falsos ensinos. É um exemplo muito corriqueiro, mas quando a gente se depara com os jovens entrando nas universidades, nós percebemos que há uma reviravolta na mente deles. E por quê? Porque eles admiram os professores, a eloquência de alguns professores, mas muitos estão ali, cheios das suas vãs filosofias, colocando em xeque tudo aquilo que os nossos jovens aprenderam na palavra de Deus. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que confrontar os incrédulos. Quando a gente fala de confronto, não significa, em última instância, que nós vamos partir para a agressão, né? A gente espera que não precise disso, que o diálogo resolva, que a oração tenha o seu papel. Mas nós devemos estar prontos a responder sim, a responder com mansidão, a responder com firmeza e com autoridade sobre a nossa fé, sobre Jesus. A Bíblia atesta que Deus não demora a cumprir sua palavra. Se você está embasado na palavra de Deus, você pode confrontar todos aqueles que vêm de encontro àquilo que você crê, a sua fé. O povo de Deus não será surpreendido na segunda vinda de Cristo. Sabe por quê? Porque vive pautado pelos ensinos da palavra de Deus e está preparado. Frise bem isso. Está preparado para qualquer dia e horário estar sempre com o Senhor, para estar sempre com o Senhor na glória celestial. Irmãos, isso é muito sério. Nós devemos estar preparados, nós devemos estar prontos. E mais, nós devemos ansiar, maranata, a volta de Cristo. Como o crente deve orar para que Cristo volte e resgate a sua igreja. Para isso nós devemos fazer também a nossa parte, de anunciar. Olha aí o mês de missões, nós estamos em plena campanha, então nós vamos anunciar, ofertando, orando, indo, falando do evangelho que um dia nos alcançou, da salvação, da graça que um dia nos alcançou. Sabe por que muita gente faz chacota com crente? Porque na verdade queria essa esperança, essa alegria, independente das circunstâncias que nós temos. E como eles não têm, eles querem fazer com que a gente se sinta mal com isso, com que a gente se envergonhe disso. Mas olha, nunca tenha vergonha de falar que você é de Jesus. Nada, diploma nenhum, dinheiro nenhum, cargo nenhum na empresa vai substituir a glória de ser servo e serva, de ser remido, de ser comprado pelo sangue de Jesus. Não venda sua primogenitura, não venda o seu direito de ser chamado filho de Deus, aonde quer que você esteja. Que legal ser reconhecido e reconhecida como filho de Deus, não é verdade? Em terceiro lugar, o crescimento espiritual também fortalece
na prontidão. O que é estar pronto? O que é estar de prontidão? Isso é um ensino muito recorrente. Mais uma vez a gente vai ver os ensinos sendo revisitados. Os ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos, que trata da necessidade de viver preparado. Sabe, irmãos, eu sou mensageira do rei, né? Um beijo para as mensageiras do rei da nossa igreja. E nós temos lá um pacto que diz que nós devemos estar preparadas para toda boa obra. E o apóstolo Pedro vai nos exortar para nos prepararmos, para também estarmos de prontidão e vigilância. Isto são advertências para os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? Somos nós, sou eu, é você, a fim de que nós aproveitemos ao máximo. A vida eterna já começou, irmãos. A vida eterna já começou a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador e passamos a viver em novidade de vida. Então nós precisamos estar em prontidão já. E enquanto vivemos aqui, desfrutarmos do serviço ao Senhor, desfrutarmos da adoração ao Senhor, de honrar ao Senhor a cada dia com alegria. Que coisa maravilhosa estarmos sempre prontos para o serviço, estarmos sempre prontos para ter uma palavra de esperança, pelo fato de muitos não se prepararem. Quando alguém é arguído sobre sua fé, fazem aquela cara assim, Não fique com essa cara, você tem que ter uma postura de prontidão, pronto para responder a razão da esperança que há em você. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, e nosso Senhor Jesus, no sermão profético, lá em Mateus 24, 25, profere vários ensinos como exemplo dessa necessidade de preparação. Dá um pulinho lá depois, em Mateus 24, 25. Jesus virá e nós esperamos a sua vinda. Nós precisamos estar preparados. Pedro deixa os escarnecedores e zombadores de lado e agora ele foca nos cristãos. Irmãos, deixa o que para trás fica. Foque em Jesus. Foque no autor e consumador. Quem é a sua motivação? O que te move? O que te impulsiona na caminhada? Quais são as mudanças que você precisa fazer para andar mais pertinho de Jesus? Isso tudo fortalece o nosso espiritual, faz-nos crescer espiritualmente, porque estamos de prontidão. O quarto ponto da lição diz que também o crescimento espiritual deve ser um alvo permanente. Quando eu penso em alvo, eu lembro logo daqueles filmes onde a pessoa está lá com seu arco e flecha e aquele alvo lá longe e ela tem que mirar e acertar naquele miolinho. O autor, então, o apóstolo Pedro vai retomar esse ensino principal da carta com foco no conhecimento e nas condições ideais para vencer os falsos ensinos e os falsos mestres. Mas como eu posso reconhecer os falsos ensinos e os falsos mestres? Como eu posso ouvir uma música numa rádio evangélica e detectar que aquela música está ali falando uma heresia? Como eu posso ler um livro que eu comprei numa loja, uma livraria evangélica, ou então receber ali uma mensagem no WhatsApp daquelas correntes evangélicas e detectar ali um fake news, detectar ali, ter um discernimento de que aquilo não é de Deus? Quando eu faço do meu crescimento espiritual um alvo permanente, eu tenho a minha visão, o meu discernimento espiritual aguçado para os falsos ensinos e para os falsos mestres. E qual é o recurso que Deus nos dá para termos esse discernimento, para nós progredirmos na nossa vida espiritual? O segredo é fazer desse crescimento um alvo permanente, buscando alimento espiritual, buscar se inspirar na palavra de Deus, buscar conhecer e prosseguir em conhecer, se juntar com pessoas, conversar sobre Deus, conversar sobre a Bíblia, conversar assuntos que te eleve à condição de cada vez ser um varão, uma varoa melhor, que tenha sempre uma palavra boa, uma palavra vinda de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Nós devemos evitar as ações contrárias. Tudo aquilo que nos faz nos afastarmos de Deus.
tudo aquilo que nós sentimos o cheirinho do mal, do pecado, mesmo no contexto eclesiástico, mesmo dentro das igrejas. Muitas vezes o cheiro não é cheiro de adoração, cheira mal, cheira a coisa abominável ao Senhor, crentes mornos, crentes que não estão nem firmes e nem fracos. Irmãos, o morno não é de Deus, porque aquele que está afastado, aquele que está frio, ele já decidiu o seu lado. Cabe a nós convencermos, né? Pedimos ao Espírito Santo para nos ajudar a trazê-lo de volta. Mas o morno é aquele que ainda está frequentando as atividades da igreja, quem sabe com nome no hall de membros de uma igreja, arrolado numa classe da EBD da igreja, mas sua vida é morna, sua vida é insossa, ele não dá frutos, ele não discipula. Irmãos, que coisa terrível é sermos pessoas mornas. Você tem que ser um crente quente, um crente cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Somente crentes cheios do Espírito Santo fazem do seu crescimento espiritual um alvo permanente e evita ações contrárias, ações que Deus abomina, ações que afastam você de Deus, que vão levar você para o caminho errado. Então você precisa viver vigilante, tendo consciência de que o foco precisa estar aonde? Na palavra de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o nosso foco, a nossa direção, o nosso objetivo, o nosso alvo é Cristo, é a palavra de Deus. Eu não posso menosprezar a palavra de Deus. Eu não posso menosprezar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu não posso menosprezar aqueles que vieram antes de mim e me trouxeram a palavra. A palavra chegou até mim porque houve um legado. Irmãos, que legado nós vamos deixar para as próximas gerações? Qual é a PIB de Mesquita que nós vamos ter daqui a 20 anos, 10 anos, 5 anos? Como estarão esses adolescentes quando forem adultos? Como estarão essas crianças quando forem jovens? Irmãos, isso está nas nossas mãos. E o nosso crescimento espiritual vai interferir, com certeza, no crescimento e desenvolvimento das futuras gerações, porque eles estão nos observando. O alvo permanente para o cristão é o crescimento. E com dois aspectos que o apóstolo salienta, muito importantes: a graça e o conhecimento. Agora, graça e conhecimento devem andar juntos. Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça. Então, o conhecimento e a graça devem andar juntos. Tem muita gente cheia da graça, mas com pouco conhecimento. Tem gente que se ufana no conhecimento, mas que não tem graça. Graça e conhecimento devem andar de mãos dadas se você quer crescer espiritualmente. É preciso ter conhecimento da palavra para produzir proximidade, intimidade com Jesus. E assim, as duas coisas acontecem. O conhecimento bíblico se manifesta na vida prática. Aquilo que cremos será desenvolvido através das nossas atitudes e comportamentos. Irmãos, ninguém joga pedra em árvore ruim. Se você está sofrendo perseguição, se você está sofrendo chacota, é porque você está incomodando. Dobre o seu joelho, coloque-se em prontidão, enfrente com autoridade as provações que vierem te assolar, porque o nosso Deus, que não dorme, o guarda de Israel, está com você. Ele é seu refúgio, ele é sua fortaleza, ele deve ser o alvo permanente que você deve conhecer e prosseguir em conhecer. Nossas atitudes e comportamentos vão assinar o que somos perante a sociedade, perante a cidade de Mesquita, o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo, a nossa família, os nossos vizinhos. Isso vai gritar muito mais forte do que nos verem com uma indumentária qualquer e com uma Bíblia debaixo do braço. Qual é a Bíblia que seus vizinhos estão lendo? Qual é a Bíblia que a sua família está lendo em você? E por último, os cristãos são chamados por Pedro de amados. Ao mesmo tempo que Pedro adverte
Pedro ama. Que coisa linda, que exemplo de líder Pedro chegou a ser, não é, na sua maturidade espiritual. Ele amava e ele tinha consciência de que também precisava advertir, instruir, exortar. Uma vez que deseja que sejam vitoriosos na vida cristã, Pedro encoraja a todos se lembrarem constantemente da palavra de Deus e a não se esquecerem do cumprimento da palavra e das promessas ao longo dos séculos, e então olharem para o alvo. A também fazerem um esforço para viver nesse mundo mau, aguardando a triunfante volta de Jesus de maneira santa, irrepreensível e imaculada. E, por fim, a estabelecerem como alvo permanente a busca pelo crescimento espiritual através das disciplinas espirituais, Bíblia e oração. Que coisa boa é desfrutarmos desse tempo devocional com Deus. É não fazermos nada forçado, é nos aproximarmos de Deus com carinho, é nos aproximarmos de Deus com vontade, é irmos para perto de Deus como um imã que é impossível ficar longe, buscar, anelar pela presença de Cristo. Que coisa maravilhosa! Isso é uma coisa que nós devemos perseguir, meus irmãos, porque hoje nós estamos tão suscetíveis a nos aproximarmos, a nos anelarmos, a nos atrelarmos a tantas coisas que não nos fazem crescer e nos afastarmos automaticamente daquilo que é bom, puro, honesto, de boa fama, né? Aquilo que nós devemos pensar. E agora, para terminar, eu queria que você pensasse e agisse. Que coisa boa! Não só refletir na palavra, mas a partir do ensinamento da palavra, partir para a atitude, partir para a ação. Primeiro, o crescimento é uma ação natural da vida. Todos nós crescemos e deve ser também na vida cristã. O crente que não cresce é um crente que está fadado a emperrar, a atrofiar. E dois, por que algumas pessoas acabam sendo vítimas de falsos ensinos e falsos mestres? Nós já conversamos sobre isso. Será que você é facilmente engambelado pelo mundo, pelas palavras do mundo, pelos modismos, pelas falas bonitas, pelas lábias das pessoas eloquentes, daqueles que estudaram a ciência e a sabedoria humana? Ou você tem a sua consciência pautada e alicerçada na palavra de Deus? Terceiro, os zombadores e os escarnecedores conhecem a palavra de Deus. Nós podemos ver na passagem que Jesus é tentado como o diabo conhece a palavra de Deus. O diabo, os escarnecedores desse mundo conhecem a palavra de Deus, só que eles distorcem as escrituras, eles distorcem para nos enganar, para tirar o nosso foco, para nos desestabilizar. E como nós vamos nos manter em condição de resistir a esses homens abomináveis, a essas situações de zombaria, aos ensinos errados? Somente crescendo no conhecimento do nosso Deus. O crescimento espiritual deve ser um alvo permanente na vida do cristão. Você tem assumido, ou quer assumir hoje, diante de Deus, o compromisso de persistir, perseverar em busca desse alvo permanente? Eu quero. Eu estou aqui decidindo que eu quero persistir, perseverar, a crescer e a buscar esse alvo permanente em minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Pela leitura diária da Bíblia, pela separação de um tempo para oração, pela adoração a Deus, pela comunhão com os meus irmãos, por uma vida que busque agradar ao Senhor em espírito e em verdade. Essa é a oração dessa manhã, essa é a mensagem dessa lição. E que você, no seu coração, continue sendo aquele crente que queira crescer, que quer crescer espiritualmente. Vamos orar? Pai, obrigada por essa lição. Obrigada por esse trimestre um pouquinho mais longo. Obrigada pelos professores e professoras que labutaram, Senhor, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais de Ti. Obrigada, Senhor, e recompensa, Senhor, cada um deles segundo a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, pelo acesso à Tua palavra.
E agora nós te pedimos, ó Deus, que a nossa igreja cresça no teu conhecimento, se alicerce cada vez mais na tua palavra, que não seja uma igreja rasa, Senhor, que qualquer ventinho de doutrina derrube, mas que seja uma igreja pautada na tua palavra, no conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Muito obrigada pelo estudo da tua palavra, muito obrigada por esse tempo em que nós podemos nos debruçar em estudar, mesmo que à distância, a palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por cada aluno e aluna da EBD online. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo que vem.